Gente daqui. Oferecimento Mobilar, M. Brum, Odonto Excellence, Sagitalia, Moncherry, Feron Supermercados, Sicredi, Moda Lara Teixeira. Gente daqui. Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Gente daqui. Ontem, segunda-feira, dia 3 de junho, São Luís Gonzaga comemorou 144 anos de emancipação. E em 2024, São Luís Gonzaga comemora 337 anos de fundação. Um dos 7 povos das missões, berço de muita cultura, berço de muita história, gastronomia, hoje intitulada Capital Gaúcha do Arroz Carreteiro e também Capital Estadual da Música Missioneira. Mas antes dessa São Luís Gonzaga que conhecemos hoje, existia outra São Luís Gonzaga, uma missão São Luís. E por isso que hoje nós do Gente daqui estamos aqui no Instituto Histórico e Geográfico para conversar com historiadores e jornalistas sobre a história da nossa São Luís Gonzaga. Conosco, então, hoje temos os historiadores Anderson Amaral, coordenador do Centro de Documentação e Memória, Marisete Moraes, pesquisadora do CDM e trabalha também com a pesquisa sobre negros e índios em São Luís. Lauro Machado, presidente do Instituto Histórico e Geográfico. Marisa Dietz, secretária de Educação e pesquisadora do grupo. Franco Ferreira, responsável pela digitalização do acervo. E a jornalista Irene Gomes, que é responsável pelo acervo do centro e também a parte de relações públicas do Instituto Histórico e Geográfico. Boa noite a todos. Muito obrigada pela disponibilidade de todos de se fazerem presente nessa noite para que a gente possa trazer mais sobre a história de São Luís, pelo Instituto ter aberto as portas para que nós pudéssemos gravar então esse episódio aqui dentro e vou deixar para que cada um possa dar o seu boa noite. Começamos pelo professor Anderson. Bom, boa noite a todos. Primeiro, agradecer a oportunidade que a TV daqui dá ao Instituto Histórico e para nós do Centro de Documentação e Memória, que é o coração do Instituto, costumo dizer, que é onde saem as pesquisas. E para nós é um prazer receber vocês, a TV daqui, e você que está em casa, que também nos assiste nesse momento. Professor Lauro. Bom, meu boa noite a todos. Em nome do Instituto, eu quero agradecer a oportunidade da gente poder mostrar São Luís Gonzaga, como era, como é hoje. Tá? Espero que aproveitem essa boa palestra, um bate-papo, até nem é palestra, um bate-papo entre que nós vamos fazer aqui agora. Tá? Marisa. Boa noite a todos. É uma gratidão estar aqui entre colegas, conversando um pouco sobre a nossa cidade, sobre a nossa história, e nesse espaço, que é um espaço de reverência, de muito conhecimento, que tem que ser divulgado, que tem que ser valorizado, não só aqui em São Luís Gonzaga, como em todo o nosso Rio Grande do Sul, até nosso Brasil, a importância de nós termos um Instituto Histórico que hoje abre as suas portas para falar um pouquinho da história de São Luís Gonzaga. Muito obrigada, a TV daqui, pela oportunidade. Merece. Franco. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos, colegas. É uma satisfação enorme estar aqui presente e tentando, passar um pouco mais da informação da nossa cidade aqui, nosso conhecimento histórico, para divulgação através da TV daqui, poder chegar na casa de muitas pessoas, né? Então eu fico muito agradecido pela oportunidade, os colegas, e vamos fazer um belo trabalho. Marisete. Boa noite a todos.
Boa noite a todos os colegas e agradecemos também a TV daqui por estar proporcionando aos nossos são-luisenses, à nossa comunidade regional, um pouco mais da nossa história, da história das missões. É muito importante, né, nós conhecermos a nossa história, sabermos as nossas origens, para podermos, né, cada vez mais divulgar e defender, né, em todos os aspectos a nossa história e em todos, né, a nossa região. Irene. Boa noite a todos, boa noite, queridos colegas. Para nós é uma satisfação enorme estarmos com a TV daqui, hoje diretamente do Instituto Histórico e Geográfico de São Luís Gonzaga. Vai o nosso boa noite para todos aqueles que participam das atividades do Instituto Histórico, para todos aqueles a quem vai chegar esse programa, que se sintam em casa aqui, a equipe da TV daqui. Para nós é um momento de muita alegria, de muita satisfação, uma gratidão enorme a todos vocês por nos proporcionar, nesta noite, poder estar no lar de cada um de vocês. Bom, nós então hoje vamos saber um pouquinho mais da história de São Luís, mas principalmente da história da São Luís, lá daquela São Luís missioneira, né? Então aqui hoje, dentro da biblioteca aqui do Instituto Histórico, mas aqui ao lado nós temos o Memorial Crisanto Neranda, que tem na sua maquete a estrutura como era a São Luís Missão, podemos dizer assim, né, professor? Então, como que era essa São Luís missioneira? Bom, antes de começarmos, eu quero só pedir licença aos colegas para lembrar da nossa mestre, professora Ana Olívia, onde quer que ela esteja, e deverá estar num bom lugar. E ela está feliz nesse momento porque um sonho dela é o Instituto, são 39 anos em que ela trabalhou de forma voluntária para que essa instituição chegasse onde chegou. Então, hoje, nesse programa, nós dedicamos à saudosa professora Ana Olívia. Vamos lá um pouco o que ela nos ensinou, né? Bom, assim, gente, falar da São Luís missioneira, nós temos que voltar num tempo e vamos remontar a 1687, e não tinha nada, né? Então, desse nada se criou uma cidade. Que cidade era essa, né? Vamos entender um pouquinho agora. Quero inicialmente dizer que era uma grande cidade. As pessoas perguntam na maquete, quantas pessoas viviam aqui? 4.000, 5, chegou a 6.500. Vamos falar em 5.000 pessoas. 5.000 pessoas no ano de 1700. É muita gente, tá? Vamos pensar Brasil nesse ano de 1700. Era um país, era uma colônia de Portugal, mas um país que tinha 300.000 pessoas. Quantas cidades no Brasil tinham mais que 5.000 pessoas? Menos de 10. Menos de 10. Então, apesar que esse território era espanhol, mas a gente faz a comparação com o Brasil para você entender. Então, eram as missões, os pueblos, eram cidades de médio a grande porte, tá? Para nós, americanos de grande porte, claro que para a Europa aí já é uma estrutura um pouco diferente. Como é que inicia isso? Exatamente, você que conhece São Luís Gonzaga, na praça. A nossa praça atual era o centro, era o coração da cidade. Tudo nasce a partir dali. Vem para cá quase 3.000 índios e alguns padres, já tinham encontrado esse local, muita água. Pensemos os arredores do centro de São Luís Gonzaga. Quantas nascentes existem? Ainda hoje, que nós sabemos que o tempo faz com que as nascentes se percam em área urbana, né? Se nós pensarmos na nossa periferia, até hoje tem nascentes que não secaram e que são do período. Então, muita água, um local alto, protegido. Por quê? Porque não é uma segurança. Tá? Não vamos pensar que estão em segurança, porque não estão. A vigilância o tempo inteiro. E aí tem que ter local para plantio. Então é toda uma preocupação para instalar uma cidade, né? E é uma cidade que já inicia com 3.000 pessoas. E é importante falar do início, gente, porque quando nós falamos índios, daqui a pouco as pessoas pensam, é uns sujeitos no meio do mato, analfabetos, não civilizados, como alguns chamam,
caçando de arco e flecha, não são essas pessoas. Quando nós falamos que vieram para cá quase 3 mil índios para inaugurar a cidade, para fundar em 1687, pessoas vestindo roupas, falando espanhol, lendo alguns deles espanhol, falando fluentemente, óbvio, o guarani, cristãos todos, casais monogâmicos, famílias constituídas, não muito diferente de nós, trabalhadores, trabalhadoras, mães. Esse é o pessoal que veio. Lógico que vem um grupo antes, tem que fazer lavoura, tem que trazer uns animais, porque quando vem o total de pessoas já tem que ter alimento aqui. Não tem supermercado, né? Uma pergunta que me fez uma menininha certa feita aqui no memorial. Compravam onde? Não compravam. E aí quando eu digo não comprava, eu vou para um negócio interessante. Não tinha dinheiro nas missões. Não dá para fazer o Pix, né? E como é que essas pessoas comiam? E como é que essas pessoas se vestiam? Então ninguém trabalhava. Todos trabalhavam. Não havia desempregado. Porque no mundo comunitário, e eu vou repetir essa palavra várias vezes, hoje eu tenho falado muito isso nas minhas palestras, o mundo comunitário é o mundo da ajuda. É o mundo da ajuda. Quando os europeus olharam para essa experiência missioneira e disseram, esse negócio é estranho, né? Não tem exploração do homem pelo homem, não. Por quê? Porque aqui se pregou o ideal cristão. Para alguns historiadores, para alguns teólogos, é a única experiência pura cristã da história da humanidade. Onde o amor ao próximo, que é a máxima de Jesus Cristo, esteve presente. E aí todos trabalham porque todos têm que colaborar. E aí como é que eu faço para me alimentar? Eu sou professor de história vivendo no pueblo, assim chamávamos. Eu dou aula de história. Não tinha aula de história, né? Mas eu dou aula de história. Eu me alimento como? O pessoal que cria gado vai carnear o gado e vai me repassar para minha família, para mim, um pedaço de carne a cada 2, 3 dias. O pessoal que trabalha em tecidos vai fazer tecidos para que sejam construídas as minhas roupas. O pessoal que colhe algodão vai entregar o algodão para ser feita linha e ser feito tecido. O pessoal, e assim nós vamos. Eu vou morar em qual casa? Construída pelo pedreiro, que se alimenta do gado do senhor do açougue, que é o gado que vem de muito longe, trazido pelos tropeiros. E assim nós vamos construindo uma rede integrada de trabalho. Todos trabalham. Professor, e se eu me machuquei, eu não posso trabalhar? Tu tem um local para te assistir. Algumas cidades tinham hospital, a nossa não tinha, que era o Cotiguaçu, onde ficavam os órfãos, os inválidos, os que não podiam trabalhar. E assim nós vamos construindo relações dentro da missão, de hospitalidade, de amor, e não é pura caridade, é trabalho comunitário. E essas coisas que a gente viu, elas ecoam hoje de alguma forma, e mais para frente talvez nós vamos falar disso. Como é que funcionava o sistema de saúde, que eu acho muito interessante, o sistema de saúde, porque não tinha médico. Não tinha médico. Tinha 2 padres, gente. 2 padres e 4 mil índios. Como é que nós vamos fazer? Os padres tinham um manual de práticas de saúde europeia, que servia até ali, porque daqui a um pouco eu tenho que tomar chá. Porque os índios tinham a medicina da natureza. E essa mescla, o negócio mais interessante de tudo isso, para mim, pelo menos, é essa mistura da cultura europeia com a cultura americana. Entendeu? Porque o padre ele tem que aceitar que o índio faça um chá, que faça um unguento de ervas. E o índio, por sua vez, tem que aceitar que tem remédio vindo da Europa. E é essa mistura que é salutar. O sistema de saúde eu acho maravilhoso porque existiam os curuzuias. Curuzuias, vamos chamar que eram técnicos de enfermagem. É para você entender, desculpa aí. O pessoal que é historiador não me xingue, não. Que visitavam as casas. O padre ia quando dava. Só 2 padres, é muito trabalho. Ia nas casas verificar como é que estavam as pessoas. E aí tratar das enfermidades. Né? E eles eram curuzuis porque eles levavam cruzes. Porque junto com o chá e com o remédio europeu, tinha a oração. Então é todo um sistema integrado e que a peça-chave disso tudo está em um dos lados da praça, o lado mais importante, que é onde ficava a igreja. A igreja é enorme, gigante, vista de muito longe,
Se ela não tinha torre, ela tinha abóbadas, que era para enxergar de longe, porque a igreja era a presença de Deus. E esse índio, a imensa maioria é Guarani, tá? Tinha outras etnias, mas o Guarani, ele era absurdamente cristão. E ele, de verdade, ele acreditava em tudo isso. Então, para ele, enquanto ele estava enxergando a igreja, enquanto ele estava ouvindo o badalar dos sinos, Deus estava presente. Não em espírito, espírito sempre, mas Deus estava presente fisicamente, enquanto visão, enquanto audição. E essa construção, gente, ela passava pela questão econômica, pela questão política. Quem mandava nessa cidade? Muita gente acha que os índios eram escravos, né? Como assim? Não tinha nem prisão aqui. São Luís não tinha prisão. São Miguel tinha cadeia. Ficava aqui quem quisesse. Não gostou do sistema? Pode ir embora? Pode. Pode ir embora. Então, e quem é que comandava isso? Os caciques. Gente, eu acho que 2 padres que têm que rezar pelo menos 3 missas por dia, cuidar dos doentes e ainda fazer a conta final lá de tudo que acontecia na missão para fazer os relatórios, consegue administrar uma cidade de 5.000 pessoas? Claro que não. Eram os próprios índios que administravam. Tá, e como é que se fazia para escolher os administradores? Eleição. Voto. A democracia puríssima. Então, assim, que escravidão é essa que alguns narram, né? E o cidadão, quanto ganhava o prefeito, quanto ganhava o vice-prefeito, os vereadores, para falar termos de hoje, os secretários, a Marisa, sabe quanto ganhava? 0. Porque ninguém ganhava dinheiro. O tempo que eu me dispunha para disputar uma eleição para ser um corregedor, por exemplo, que era o cargo máximo, aquele tempo que eu ficava 1 ano, 2 anos, 3 anos, e tinha que se reeleger, né? Aquele tempo eu deixava de fazer o meu serviço lá, seja qual fosse, e ia trabalhar para ajudar o povo. Terminou meu mandato, eu volto para o meu trabalho. Então, as lideranças estavam lá justamente para ajudar. Tá? Esse exemplo é um pouquinho do que eu falei, e agora a Marisa vai falar de educação. A secretária de Educação não é toda. Mas a Marisa é professora de História e é mestre em História, mas a Marisa também estuda Educação, e Educação, Marisa, a gente tem umas coisas interessantes, né? Aí fala do nosso livro, é nosso, que é meu e teu também, do Instituto. É importante destacar nessa tua fala, né, Anderson, que é a missão mesmo, era uma missão que se tinha de implementar uma forma diferente de se viver, que nos ensinava de forma formal e também muito mais de forma informal. E também é importante destacar que esses padres, antes deles virem para cá, os padres da Companhia de Jesus, eles tinham todo um estudo, né? Esse olhar geográfico, que hoje a gente diz, né, São Luisense, que nos abençoa de muitas coisas que estão acontecendo, né, a nível de Rio Grande do Sul. Então, esse olhar para a geografia, o estudo da língua guarani. Então, eles já vinham com uma preparação muito importante para estar nesse local. E aqui, então, eles tinham como uma norma ter uma escola. As crianças, os jovens, eles passavam por esse processo formal também da escola, meninos e meninas. Eles tinham salas separadas, mas tanto os meninos como as meninas estudavam. Era uma educação não obrigatória, também é importante destacar. Os filhos de cacique, sim, esses frequentavam todos os dias as aulas, né? E o restante tinha a opção de por a sua aptidão. As meninas também tinham, além do ler, escrever, né, a interpretar, elas tinham a educação doméstica, as oficinas. Os meninos, eles recebiam textos em forma de fábulas, também artigos religiosos para leitura, né. Tinha essa intenção, claro, de ter essa educação cristã aqui, mas a intencionalidade de ter, sim, uma educação
que seja diferente, que traga um pouco da educação europeia, que valorize, como diz o professor Anderson, essa cultura local, essa identidade aqui do povo indígena guarani, né, que era a grande maioria. Também eles tinham com grande destaque nas aptidões, né, a questão da música, que acredito que o Franco, nosso músico, vai falar depois, com mais detalhes, a questão do canto, das pinturas, né, toda a escultura que nós temos, né, podemos ver ainda, né, o que restou, assim. Mas como isso é presente hoje na nossa sociedade, né? Então, nós, como educação atual, né, nos preocupamos em divulgar isso do que eu estou falando, essas informações e muitas outras, e acredito que muitas coisas do que nós vamos falar hoje de noite, elas estão nos livros. E um livro que o Instituto lançou, a Ana Olívia, né, e o Anderson, sobre São Luís da Missão, que está para aquisição da comunidade que tiver interesse em ler mais sobre essa história desse período missioneiro, né, está nas livrarias à disposição. E também nós, como Secretaria de Educação, preocupados em valorizar, porque eu acredito que primeiro você tem que conhecer, né, para depois valorizar. Então, nós fizemos um convite ao Instituto Histórico, elaboramos um projeto onde nós desenvolvemos, né, Anderson, o livro, que vem ser um resumo com palavras mais direcionadas aos nossos alunos do livro São Luís da Missão. E se chama São Luís, sua origem, ele está à disposição dos nossos alunos, né, das escolas municipais, que traz essas informações de uma forma, numa linguagem mais acessível para as nossas crianças terem a leitura e terem entendimento. E, como eu dizia, é conhecendo que se valoriza a nossa história. E ela é muito grandiosa e muito bonita. E isso é uma questão que nós falávamos a semana passada, nós viemos aqui conversar, acertar os detalhes, e olhando a maquete, né? E aí ali tu tens a tua localização, aonde nós estamos, aonde que são as casas, a posição da igreja. E nós pensarmos que a nossa praça, ela foi povoada pelos todos essas pessoas que viveram naquela época e que ali ainda é a nossa praça, né? Isso é uma coisa que tu fica realmente pensativo, e tu pensar tudo que existia aqui. Como nós comentávamos, as paredes que ainda existem na cidade, nós ainda temos pedras daquela época, e a gente, por muitas vezes, passa despercebido, por muitas vezes, para não dizer sempre. Isso é algo que a gente sempre procurou como professor, né, sala de aula, fazer essa visitação com os nossos alunos. Agora, no município, a gente tem, inclusive, um projeto, né, o professor Franco é nosso professor, que os alunos do 4º ano e do 7º ano visitam esses pontos turísticos de São Luís de Gonzaga, esses pontos históricos. E esse olhar, quantos de nós passamos pela nossa praça, e aí eu não falo só nesse período, eu falo no pós, eu falo no período colonial. Nós temos hoje fachadas de prédio ao redor da nossa praça, que inclusive tem data de 1913, 1917, que ainda são preservadas. Então, tão bonito e grandioso, né, esses aspectos, e que às vezes realmente passa despercebido. Sim, as coisas vão mudando, as fachadas vão mudando, e daí nós olhamos assim, ó, quanta história está carregada, está arraigada naquilo ali, né? E o pessoal daqui tem que conhecer, porque é conhecendo, repito mais uma vez, que vai haver uma valorização da nossa história. Isso, vamos usar aquele termo, vamos quase parafrasear, se existe aquele termo, né? Quem não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, né? E eu acho que isso realmente se enquadra muito e casa muito com esse tema, porque a gente conhece muito pouco da história. Falando eu, Leiseline, conheço muito pouco. E isso chega a ser motivo de vergonha para a gente, porque tu imagina, tu não sabe da história do lugar onde tu vive, né? Por mais que depois nós vamos falar, e todo mundo se intitula missioneiro,
que eu sou de São Luís Gonzaga e todos os outros bordões que nós usamos para nos referir, mas quando se questiona da história, nós não sabemos nem o mínimo, né, dela. E como nós, professores de história, vamos trabalhar com os nossos alunos a história do Rio Grande do Sul, a história do Brasil, se os nossos alunos não conhecem a nossa história. E como diz, né, a frase que nós temos também na nossa praça, né, ama com fé e orgulho a terra aonde nasceste, né, de Olavo Bilac, que está lá na nossa praça também. Bom, São Luís carrega muita história e dentro de tantas histórias nós temos Sepete Araju, né? E este guerreiro, então, que se fala em tantas histórias dessa época. O que a gente pode dizer sobre Sepete Araju? Me permite fazer um teste com quem está em casa? Olha só, agora eu quero ver... Eu quero ver se você sabe um pouco de emissões. Qual é o mínimo que se espera, jornalista Irene Gomes, os historiadores todos aqui sabem, né? Qual é o mínimo que se espera de um missioneiro ou de alguém que entenda as missões? Que ele saiba quais são os 7 povos, né? Agora, vamos lá, pensa aí. Sabe os 7? Duvido. E se sabe, tá, qual a ordem? Agora sim. Agora até a Irene, a Irene sabe, gente, a Irene sabe história. Qual é a ordem de construção desses 7? Qual foi o primeiro? Eu vou chutar São Nicolau. Eu ia dizer isso. Você vai falar São Nicolau. Eu vou chutar. Parabéns, acabou de errar, né? Viu? Porque... assim, ó, o primeiro... Só porque é a primeira crença do Rio Grande, todo mundo já pensa em São Nicolau na primeira. Vamos lá. Que bom que eu chutei, né? Vamos lá. O São Nicolau... Rápido isso, tá? O São Nicolau, que é a primeira querência, não é esse que está aqui, tá? Este é a segunda querência da segunda fase. Então, por quê? Porque teve uma primeira fase com 18 povos, que acabaram. Aquele São Nicolau de 1626 ficava no encontro das águas do rio Piratini com o rio Uruguai. Bem o lugarzinho certo, ninguém sabe, infelizmente, tá? Porque foi muito efêmero, muito rápido, né? Paredes de barro, telhados de capim, e não se achou mais nada e tal. As missões essas que a gente conhece, que são os 7 povos, o primeiro é São Borja. As pessoas que nascem em São Borja são gente interessante, né? Eu conheço um pessoal legal, os presidentes. Eu, inclusive. Eu conheço o coordenador do Centro de Documentação e Memória, que nasceu lá. Passado dele. Mas o Laurinho também, o Laurinho é de São Borja. Mas tá bem, é o presidente. Mas vamos lá. São Borja o primeiro, não deixa eu perder. Terra dos presidentes, né? Terra dos presidentes e nossa lá. Primeiro São Borja, tá? São Borja o primeiro. Depois, São Nicolau. São Borja, 1682. Eu vou parar de falar as datas, que eu não vou lembrar, Frank, eu erro uma data, tô lascado, né? Aí depois, no mesmo ano, 1687, São Nicolau, São Luís, São Miguel. Olha que legal, né? Aí já temos quantos? 5, 4. Matemática não é meu forte. Eu sou professor de história, né? Depois São Lourenço, 1690. Bernardo de la Vega. Gente, São Lourenço é maravilhoso. Agora o sol está saindo, né, Marisa? Isso é importante destacar. São Lourenço como um dos 7 povos e pertence a São Luís Gonzaga. Então nós vamos para São Lourenço. Depois de São Lourenço, aí o Padre Sepe, depois nós vamos falar do Padre Sepe. São Miguel ficou muito grande e ele construiu São João Batista. E o último é Santo Ângelo Custódio. Aí, em 1706, fizeram do lado do rio, aí na primeira cheia, o rio Ijuí, pum, cobriu, eles fugiram lá para cima onde estão hoje, 1707. Já tinha cheia também, né? Só esse recorte. Então, se você acertou o 7 e a ordem deles, parabéns. E se sabe os anos, então tem vaga aqui no Instituto para coordenar o centro, tá? O salário é bom. O presidente é o Santo Antônio, Santa Rosa, Salvador das Missões, e tem um monte mais. Agora vamos, só que aí Caró agora... sempre é colocado como também, Caró, né? Só que é dessa da primeira primeira fase. Exatamente. A professora Marisete, que está muito disposta a falar, é uma estudiosa da questão de negros e índios aqui,
Claro que os negros vêm depois das missões, né? Existiam os índios e os padres, mas nós precisamos colocar Sepete Araju. E para introduzir, Marisete, lembra que eu falei que era tudo bonito nas missões? E era mesmo, tá? Não vou dizer agora que não era. Mas e por que acaba tudo isso? Aí a Marisete agora vai nos ajudar com a Guerra Guaranítica, que é quando Portugal e Espanha resolvem que não está bom. Por que não está bom, né? Porque esse modelo é um modelo que não dá para explorar. E essas potências queriam explorar as colônias, retirar a riqueza. Não estão preocupados se o índio vai estar bem, se ele tem saúde, se o padre... Não. E aí, Marisete, Guerra Guaranítica, que guerra é essa? E aí o CPE se destaca, tá? E tem o CPE mito. Vamos lá, dona Mari. Ele deixou a parte do CPE comigo, porque, né, sem comentários. Diz que ele queria um atrito hoje. Não, na verdade... Ele quer evitar, eu acho, não, e daí... A professora Marisete é doutoranda. Então, eu vou deixar o CPE com quem, Leis? Não é a gente que estudou pouco, né, Laurinha? É a nossa grande doutora. Se fosse assim, tu já era pós-doc, né? Mas, enfim, para nós entendermos, então, tudo isso, como o Anderson falou, nós temos todas essas disputas, né? As colônias, né, elas querem sempre trazer essas explorações e as missões não ofereciam isso por causa do seu modelo. Então, eles vão começar a ter disputas de terras, né? Tanto Portugal quanto Espanha, e isso vai gerar o Tratado de Madrid. Ou seja, as missões, que eram de origem espanhola, vão passar a ser de Portugal. E Portugal, que comandava a colônia do Sacramento, vai passar, né, esse território vai passar a ser português. E aí, então, essa inversão, né, de territórios levou à retirada dos nossos indígenas aqui, né, dos 7 povos, para o lado espanhol. E para acontecer toda essa mudança, os indígenas teriam que deixar toda a construção que eles tinham feito, né, aqui na nossa região, aqui nos 7 povos. Então, imagine, eles tinham aqui o gado, eles tinham lavouras, ervais, todas as suas construções, porque agora essas construções elas eram muito bem organizadas, né, as igrejas, as casas, as praças. E como que eles iam deixar tudo isso, né? Então, eles vão se recusar a sair aqui da região, e isso vai gerar a Guerra Guaranítica. Ou seja, Portugal e Espanha vão tentar várias incursões para retirar esses indígenas daqui. Com a recusa deles, isso vai se tornar uma guerra que vai levar mais ou menos uns 3 anos. E em muitas das batalhas, os indígenas vão se destacar. Os índios, né, vão vencer essas batalhas. E eles só vão perder quando se juntam portugueses e espanhóis, né, contra os indígenas, que a gente sabe que as armas, né, são muito diversificadas. Os portugueses tinham acesso, né, a armas mais potentes, enquanto o indígena não. Então, na última batalha, na penúltima, o Sepete Araju, ele vai ser morto, né, e isso vai gerar uma desestabilização, podemos dizer assim, na guerra, né, porque aí o seu líder vai ser morto. Mas nós tínhamos o comandante, que vai assumir, que é o Nicolau Nhenguiru, e eles vão fazer uma nova batalha para tentar, né, derrotar os portugueses e os espanhóis. Mas isso não vai acontecer, né? Eles vão, essa batalha ela vai acontecer em onde é o município de São Gabriel hoje, e por mais que eles tivessem uma estratégia, né, de guerra, eles não vão conseguir vencer a batalha, porque vão ser 3 mil portugueses e espanhóis contra mais ou menos a metade, né, de índios. Então, eles vão acabar sendo derrotados, essa vai ser a última batalha, e eles vão se obrigar, né, a deixar as missões. E a partir, né, dessa liderança do Sepete Araju é que vai surgir esse mito, né? E aí que entra Mari, a parte...
Me permitam uma parte antes de falar do mito. Aliás, o mito tem uma questão interessante do CEPE. Do CEPE homem, né? Não do CEPE mito, vem agora, é maravilhoso. O CEPE era um visionário. O CEPE era um visionário. Gente, ó, o que a Mari falou? Juntou o exército de Portugal e Espanha, porque separados eles perderam. Os nossos Guarani venceram. Venceram, tá, pelo menos não perderam, empataram. No Jacuí, esse rio que está enchendo agora, ali em Rio Pardo, tá? Inclusive aqui de São Luís Gonzaga, tinha 200 caras lá lutando. Eles não permitiram o avanço do exército português, enquanto que na Argentina, aqui em Santo Tomé, os de São Nicolau e de Concepción de la Sierra bloquearam o avanço do exército espanhol. E eles, vendo que não conseguiam, numa cheia do Jacuí, eles resolveram recuar e foram se unir para voltar mais tarde. E na volta, Maria, tu falavas de CEPE, o CEPE falou o quê? O CEPE era militar, tá? Era um alferes é um tenente, tá? Primeiro posto da oficialidade. Eles eram militares, eram milícias, né? Mas eram militares. Era uma ordem quase militar. O CEPE reuniu, ele era o subcomandante do grupo, e ele disse, olha, comandante, nós não vamos vencer essa gente unida, né? Ele já tinha, na primeira fase, enfrentado os portugueses. Eles estão muito melhor armados, eles são profissionais, eles são treinados, eles vêm da Europa, eles lutaram guerras, poxa, né? E nós, índios. Então, o que ele sugere? Vamos fazer guerrilha. A gente ataca, foge, pequenos grupos, né? Fica em cima do monte, Santa Maria da Boca do Monte, fica em cima do monte, jogando pedra para baixo, eles não vão conseguir subir. O Nicolau Nenguiru disse, não, os índios são bravos, a gente tem muito índio e tal. E a tática desse CEPE talvez desse certo. Não para a vitória, porque não dá, né? Não dá para ganhar de europeu, arma de fogo e treinamento. Mas eles iam acabar desistindo, né? A ideia, e quem fala isso com muita propriedade, é o padre Tadeu Renes, que acompanhou a Guerra do Lado dos Índios, e ele diz, vamos retardar, porque os europeus vão cansar e vão desistir. E o CEPE tomba, então, e agora a Mari vai falar sobre o mito, né? Que é esse que está por tudo que é lugar e está cheio de CEPE, né, Mari? Isso aí. Só para falar um pouquinho aqui, né, com as datas, já que estamos, né, entre historiadores, foi 7 de fevereiro de 1756, que foi o dia, né, da morte do Sepete Araju. E a partir daí se tornou, né, ele, embora, né, tenha morrido em batalha, mas surgiu muito essa história, né, por trás dele. Então, como alguém que lutou pela sua terra, né, tanto é que a gente tem em vários espaços das missões a escrita, né, que é atribuída a uma frase dele, né, que é esta terra tem dono. Então, ele lutou em defesa das suas terras, né, em defesa das terras indígenas, as terras que eles habitavam. E isso ele vai se tornar um mito, uma lenda, né? Temos várias histórias por trás de tudo isso. E eu sei que vocês aí já estão pensando, não, ela vai falar que ele é são-luisense? Não, não vou falar. Porque nós não temos muitos registros sobre o CEPE, registros, né, históricos. Nós temos alguns livros que afirmam algumas coisas que não temos fontes. Então, não podemos dar certeza de nada. Então, o CEPE, né, a gente sabe que ele lutou pelas missões, que ele habitava em São Miguel e que lá, né, ele se destacou como militar, que o Anderson falou. Então, nós soubemos também, né, que a morte dele aconteceu mais ou menos, né, onde hoje é o município de São Gabriel. E toda essa história, né, de luta dele gerou até o Dia Nacional da Luta dos Povos Indígenas, que ficou no dia da morte dele. E dentro disso nós temos vários outros espaços, né, que levam o nome do Sepete Araju. Nós temos cidades, rodovias, né, a RS 344, né, que também é chamada de São Cepé. Nós, inclusive, a nossa prefeitura, né, ela foi a partir de 2015, ela se tornou o Paço Municipal Sepete Araju,
Então, uma forma, né, de referenciar essa história dele, essa importância que ele teve para a nossa história, né, porque embora tenha se tornado esse mito, ele realmente existiu, realmente lutou pelas terras, né, pelo que ele acreditava. Então, temos que pensar nisso. A parte lá toda do mito, da história, do lunar, são invenções que, neste momento, né, não vamos tratar sobre isso, embora traga muito o imaginário, né, das pessoas. São histórias que são interessantes de ouvir, mas não nos faz parte da história neste momento. Interessante a gente avaliar, né, a questão do planejamento que esses povos tinham, né? Então, e essa questão, e nós pensarmos, então, Cepé morava aqui, né? Vivia por aqui, foi morrer em São Gabriel lutando, né? É uma distância, né? Esses povos lutando, e eu acredito que disso se tenha muito esta alma gaúcha que todo mundo é muito apegado e muito, né, bairrista em muitas questões. Gente, vamos para o nosso primeiro bloco, para depois nós poder voltar para este assunto e falar sobre o fim da missão, né? E algumas outras revoluções que acontecem pós esse período. Então vamos para o nosso primeiro bloco comercial e daqui a pouquinho a gente volta. Viacom, a internet que é daqui. Instalação e distribuição através de materiais de qualidade, promovendo uma rede de alto padrão. Atendimento personalizado de acordo com as demandas dos clientes. Audiotec, contabilidade de pequenas, médias e grandes empresas, planejamento tributário, MEI, empresas do Simples, lucro presumido, lucro real, auditoria e perícia contábil. Acesse auditecassessoria.com.br. Matriz em São Luís Gonzaga e filiais em Manuel Viana e Santiago, no Rio Grande do Sul, a Super Safra é representante das principais marcas de insumos agrícolas. Entre em contato. Não basta apenas ter clientes satisfeitos. A Odonto Excelência prioriza pelo encantamento de seus 15 mil pacientes atendidos todos os dias. Implantes dentários, aparelho ortodôntico ou harmonização facial. Sorria para a Odonto Excelência e faça seu tratamento, porque aqui você decide. Agende já a sua avaliação. Odonto Excelência, o seu lugar é aqui. A Clínica Sagitália, ela foi criada com o intuito de trazer o paciente que ele tenha um atendimento multidisciplinar em um só local. Então, aqui na clínica, você vai encontrar, além do tratamento médico, outros tipos de acompanhamento para melhorar sua qualidade de vida. No Sicredi, o atendimento é próximo, com soluções financeiras ideais para a sua vida. Porque aqui você é sócio da cooperativa. E os resultados financeiros são reinvestidos na sua região, impulsionando a economia local. Venha para o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Venha conosco conhecer a M-Brum. Hotel e Daycare, com 2 ambientes, um interno climatizado e outro ambiente externo com chafariz e piscina para o seu animal se divertir. M-Brum, conosco seu pet está em casa. Estamos sempre perto de você, 3 endereços para melhor lhe atender.
Tem o feirão da avenida, o feirão da gruta, o feirão da praça. Confira nossas ofertas em um dos 3 endereços ou no nosso site feirão.com.br, do jeito que você gosta. Voltamos com o nosso Gente Daqui, nesta que podemos dizer aula de história sobre São Luís Gonzaga, sobre a nossa história. E antes de nós continuarmos esse nosso bate-papo, vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, de todas as empresas que apoiam a TV Daqui e o Gente Daqui, que nos permitem poder trazer para vocês esse conteúdo. Então, conosco via com internet, a internet que é daqui, também conosco Story Papelaria, que agora vocês encontram em 2 endereços, na Cícero, na Praça Cícero, e também lá pertinho da Relojoaria Brilhante. Auditec Assessoria Contábil, Mobilar Móveis sob medida, M-Brum Clínica Veterinária, conosco, seu pet está em casa. Odonto Excelência, para você que está precisando de qualquer tipo de tratamento ortodôntico, vá até a Odonto Excelência. Clínica Sagitália, Medicina e Bem-Estar, dores nunca mais, né? Vocês já sabem aonde ir se o assunto for dor, na Clínica Sagitália. Moncherie Perfumes e Maquiagens. Dia dos Namorados está chegando, então você sabe onde pode ir procurar o presente ideal lá na Moncherie. É perfume, é maquiagem, é creme, é produto para cabelo. Já fica a dica, tá? Para vocês já procurarem, não errar. Qualquer coisa as gurias fazem vale, bem tranquilo, não tem como errar, né? Feron Supermercados, o Feron que vocês encontram em 3 endereços na cidade. E vocês sabem que lá vocês encontram desde fruteira, padaria, açougue e todos os outros produtos que vocês precisam para sua casa. Também conosco Sicredi, Copa Trigo e Lara Teixeira. Então, vamos continuar a nossa conversa, essa nossa aula. E agora, então, a Marisete falou sobre a morte de Cepé, né? Então, que Cepé morre. E o que acontece após a morte de Cepé? O que acontece com essa missão que existia aqui? Bom, Leis, há pouco tu falaste do... Eles foram lutar em São Gabriel, isso tem um motivo, gente. Para que... A ideia era vencer, é claro, né? Ninguém vai lutar pensando em perder. Para que as lutas não ocorressem aqui, nas nossas cidades, e se preservasse mulheres, crianças, idosos, professores de história, que eles não iam para a guerra, né? Claro, e professor Anderson, isso é muito importante citar, porque muitas pessoas pensam que é por causa da guerra que nós não temos mais os nossos espaços constituídos. Então, isso é muito importante dizer que não teve guerra aqui em São Luís Gonzaga, né? O exército ibérico, né, porque aí é Espanha e Portugal, ele chegou em São Miguel, teve um pequeno conflito antes de São Miguel, mas no pueblo não. Os índios incendiaram a cidade, que foram em São Miguel, tem umas paredes enegrecidas lá. Incendiaram para não deixar nada, né? E estiveram em São Lourenço, São João Batista e São Miguel e Santo Ângelo foi onde eles ficaram. Porque logo eles se desentenderam também, né? Eles chegaram aqui e já brigaram. Aí ficou os espanhóis ficaram em São João e os portugueses em Santo Ângelo. Não se gostavam nem um pouco, passavam em guerra na Europa e vêm lutar junto aqui. Tanto que eles brigaram que para fazer reunião escolheram o Rio Ijuí, um local lá. Aqui não vieram nem São Nicolau. Aliás, São Nicolau é um povo guerreiro. São Nicolau não aceitou muito esse negócio. Já não tinha muita gente para lutar, né? Tinha morrido
E aí, então, o Gomes Freire, que era o líder desse exército ibérico, mandou avisar São Nicolau: vocês vão se entregar ou vão ter que ir aí? Aí eles foram inteligentes também, que são valentes, mas não são burros, né? São Luís, o padre bem legal, encheu uma carroça de abóbora, melancia e uns patos, umas galinhas, e levou lá para os caras. Ó, não tem mais luta, gente, tá tudo certo. O que acontece então na sequência? Esse povo deveria sair todo daqui. E quantos, professor, agora, assim, ó, quantos restaram em São Luís? São Luís restaram quase todos, porque nós mandamos para a Guerra Guaranítica mais ou menos 400 pessoas. Uhum. Então, restaram aqui 4.000 e poucas pessoas. Dos 30 mil pessoas, mais ou menos, tinha o censo, mas tá, um ano tinha mais, outro ano tinha menos. Dos 7 povos, tinha em torno de 30 mil pessoas, morreram 1.500 na guerra. Então, sobram 28.500. Então, sobrou quase todo mundo. Só que esse quase todo mundo que sobrou tinha que ir embora para o lado de lá do Rio Uruguai. São Borja já foi o primeiro, né? Mas São Borja é fácil, né? Só atravessou o rio. Só o rio. Eles enxergavam Santo Tomé, né? Sim. São Borja foi logo. Os outros 6 tentaram, né? Não, ficar mais um pouco, foram enrolando e tal. Acabaram indo, mas não foi todo mundo. E aí, para nossa surpresa, a Guerra Guaranítica, em 1754 a 1756, pouquinho tempo depois, 1761, anularam a guerra, anularam tudo aquilo. Não queremos mais trocar. Não troca, deixa aí então para a Espanha. Aí os poucos que tinham ido voltaram. Só que neste vem para lá e vai para cá, é animal que se perde, é lavoura que ninguém colheu, é casa que danificou, é estrutura familiar que se perde, é índio que não voltou. E aí a coisa fica feia. Como é que termina tudo isso? Em 1768, 1768, os padres jesuítas são expulsos da América. São expulsos da igreja. É uma fofoca, gente, que eu não vou entrar no detalhe aqui. Mas a própria igreja ficou com medo que isso tudo aqui virasse um grande país, né? Eram 100 mil, os 30 povos tinham 100 mil pessoas. Aí olha o tamanho disso. Tudo muito parecido, né? A própria igreja temeu, a coroa espanhola e portuguesa, primeiro a portuguesa, depois a espanhola, pressionaram a igreja para terminar com os jesuítas, eram muito organizados. Vieram outros padres, para cá vieram os franciscanos, sem experiência nenhuma com esse modelo, nem falavam Guarani. E aí, definitivamente, quando é que acaba isso? 1801. 1801, nós aqui passamos a ser de Portugal. Não, aí, definitivo. De 1801 até hoje, hoje somos do Brasil, é claro, mas de 1801 a 1822, Portugal. 1822, com a independência, passamos a ser brasileiros. Então, e aí 1801 acaba. E aí, quando acaba, cada um faz o que achou que tinha que fazer. Uns voltam para o mato, outros vão morar na Argentina, uns índios se alistam em exército dos caudilhos, desses coronéis, né? E outros ficam por aqui. A população fica poucas centenas, assim, no século XIX. Mas assim, ó, antes que me pergunte, pessoal em casa, eu pergunto, o que restou disso? Tem as estruturas arquitetônicas, principalmente São Miguel, mas São Luís tem um negócio bem legal, gente, tá? Na igreja. Não precisa nem ser católico, tá? A igreja fica aberta ali. Vai na igreja e olha as imagens do redor. São 13 maravilhosas. Tombadas, são patrimônios brasileiros. Não são da igreja, não. São minha, da Maris, do Lauro, de você que está me ouvindo, porque são patrimônio público. A igreja maravilhosamente cuida delas, protege, tá? Então ali, os índios fizeram aquilo. E me dá mais um recorte antes da gente acabar com as missões definitivas. No século XIX, um dos viajantes que veio aqui perguntou para os índios onde é que estão as imagens, né, os santos e tal. E eles disseram, estão guardadas. E aí eles, mas por que não estão na igreja? Não, a gente guardou, só ficou uma lá. Mas por quê? Porque os padres jesuítas vão voltar. E os nossos avós contam que isso aqui era maravilhoso. Ninguém passava fome, ninguém era violentado, ninguém precisava ir para a guerra. Isso aqui era maravilhoso. Nós, netos daqueles, estamos guardando para quando os padres voltarem, a gente dizer, nós guardamos. Nós estávamos esperando vocês.
Claro que os padres não voltaram, né? Mas as imagens permanecem. Então, assim, bem ou mal, nós todos ainda estamos aguardando os jesuítas para rememorar aquele tempo. E aí, gente, nós tivemos um hiato enquanto povoação, né? Porque os índios foram embora, ficou meia dúzia, não veio português no início, né? E aí vai acontecer um episódio gigante na história do Rio Grande do Sul, o episódio mais famoso da história do Rio Grande do Sul, que é quando começam minhas primeiras famílias para cá. O professor Lauro vai falar, mas antes eu quero mostrar um negócio. Eniel, eu preciso da tua ajuda, Eniel. Nós temos um exemplar maravilhoso. Não precisa falar, Eniel, fica calmo, tá? O Eniel já achou que ia ter que falar a história. Dá um close na jornalista Irene Gomes, por favor. A jornalista Irene Gomes, ela hoje veio representando Caetana Garcia Gonçalves, esposa de Bento Gonçalves. Olhem, gente, a chiqueza dessa senhora. Tá? Então, nós estamos aqui, como diz a Leise, dando aula, somos professores, mas temos aqui um modelito da dona Caetana. É um negócio lindo, né? Representante da Vamos Casa lá, das Lauro. Sete Aliás, Mulheres. o Lauro é a pessoa da nossa cidade e da região que mais conhece sobre Revolução Farroupilha e Revolução Federalista. Lauro, tu deve ser do Brasil, poucos chegam ao conhecimento do Lauro, e eu não estou brincando, é verdade, é um grandíssimo estudioso da Revolução Federalista. Vamos lá, Laurinho. Vamos lá, então vamos começar a falar primeiramente da Revolução Farroupilha. Tá? Até 1835, isso aqui, como o professor Andro já falou, a população era muito pequena. Ela começou a vir gente para São Luís a partir de 1835, quando se iniciou a Revolução Farroupilha, de pessoas oriundas de São Borja, principalmente, fugindo da guerra. Mas vamos falar um pouquinho primeiro da Revolução. Tá? A Revolução Farroupilha começou em 20 de setembro de 1835, com a invasão de Porto Alegre, e terminou dia 1º de março de 1845. Originalmente, a Revolução Farroupilha não tinha aquele caráter separatista. Os gaúchos, os rio-grandenses, né, não era separação. Eles lutavam pelo quê? O problema dos rio-grandenses é que a produção aqui nossa primária era charque e couro. Tá? E era uma produção que se vendia, era interna, não exportava nada. Então era vendido para onde? Vendiam para as fazendas, que eram as mineradoras em Minas Gerais, as fazendas de cana-de-açúcar no Nordeste, e São Paulo estava começando com o café. Aí o que acontecia? O que aconteceu? O nosso charque pagava muito imposto, né, para a produção do charque, e como também para comprar o sal de Cadiz, que era usado na charqueada, também tinha muito imposto. Né? E os gaúchos, os rio-grandenses, melhor falando, estavam com um problema, tinham muita raiva de uma revolta que eles tinham devido à Guerra da Cisplatina. Bento Gonçalves e muitos dos chefes farrapos que eram os coronéis, no caso, que tinham muito dinheiro. E voltando um pouco atrás, eram verdadeiros senhores feudais, eles tinham um exército de muitos homens. Então, imagina, eles juntaram todos os exércitos para fazer a Revolução Farroupilha ali deles e conseguiram combater o exército imperial. E eles alegavam uma coisa: quando os castelhanos invadem o Brasil, o Rio Grande, os primeiros a desembanhar a espada somos nós e os últimos a guardar. Porque quando eles falam em castelhanos, é o pessoal dos espanhóis, os argentinos, os uruguaios que vinham dali invadiam. No caso, o Brasil eram os primeiros a lutar, até chegar o exército imperial mesmo. Demorava para chegar, eles já tinham lutado bastante. Então, eles tinham um problema da derrota da Cisplatina, quando o Uruguai ficou independente. Eles tinham muita raiva, lembrar do comandante, do Marquês de Barbacena, que eles eram revoltados, o Marquês de Barbacena, que era o comandante das tropas do Império, que, por incompetência, ele não aceitava, por exemplo, opiniões dos coronéis. No caso, o Bento Gonçalves era o comandante da fronteira, de toda a tropa da fronteira, ele era coronel na época. Ele não aceitava opinião de terreno, eles conheciam o terreno, por aqui melhor, vamos por aqui. Ele não aceitava, é onde acabou com a independência do Uruguai. E todo esse problema do charque e tal, e outra coisa. Aí o Brasil, as grandes fazendas lá de cima, a produtora lá do café, do minerador e tal, passaram a comprar charque do Uruguai e da Argentina. Por quê? Porque era mais barato, não tinha menos imposto, então eles conseguiam comprar pelo menor preço. E isso revoltou os gaúchos que estavam com um problema financeiro. Né? Para quando estourou a Revolução Farroupilha,
Muitas pessoas, eu quero falar de uma pessoa importante que eu acho. João Manuel de Lima e Silva, o primeiro general farrapo. Não foi o Bento Gonçalves o primeiro general farrapo. Foi João Manuel de Lima e Silva, que era tio do Duque de Caxias, que foi ferido numa batalha e veio se tratar em São Borja, ferido no rosto. E ele era cunhado do Corte Real. Ele era casado com a irmã do Corte Real, a Maria Joaquina. Aí, como ele veio se tratar aqui em São Borja, tinha uma festa, um baile, tipo aqui em São Luís, e ele veio para o baile, o João Manuel de Lima e Silva. E ele veio no baile, no outro dia voltando para São Borja, onde ele estava, ele acabou sendo emboscado pelo índio Faustino, capitão índio Faustino, que matou ele, deixou insepulto e nu, sem roupa. Depois o índio Faustino acabou sendo morto pelo Bento Manuel. O Bento Manuel, todo mundo sabe que é o Bento Manuel. Todo mundo não, mas Bento Manuel era um que trocava de lado toda hora. Mas ele matou o Bento Faustino porque o seguinte, ele encontrou o Bento Faustino com as roupas do general João Manuel de Lima e Silva. E com os aperos, imagina. Esse pessoal tinha uns aperos riquíssimos, né? Em prata e ouro. Tem até um fato que aconteceu com o coronel Afonso Corte Real. Ele tinha um apero, o cara tentaram prender ele e o cara tentou... Ele já estava se rendendo, entregando a espada, ele era um jovem, mas muito bravo. Acabou, quando estava se rendendo, entregando a espada, o cara tentou roubar o apero. De novo ele reagiu, tentando lutar com o cara, não deixou o cara pegar o apero dele. Tiveram que convencer o Corte Real novamente. Isso é uma outra história, né? Eu vou contando picado, porque é muito no museu, aqui no museu tem aperos em prata, né? Sim. Que são da nossa região, é claro, mas era uma tradição desses grandes coronéis e caudilhos, né? Eu vou citar o nome dos generais da República Rio-Grandense, tá? O primeiro dele, que foi o João Manuel de Lima e Silva, tá? O Bento Gonçalves, o Antônio de Souza Neto, todo mundo conhece o general Neto, o professor Anderson gosta muito dele, inclusive eu também, porque ele era um cara extremamente correto. O Bento Manuel Ribeiro, aquele rapaz que trocava de lado toda hora, uma hora estava ao lado do farrapo, outra hora estava ao lado do Império. Esse aí nós não gostamos lá. Eu também não gosto desse rapaz. Ninguém gosta. O general Davi Canabarro, que foi o que assinou o Tratado de Paz de Poncho Verde e que entregou os lanceiros negros, segundo alguns. E o João Antônio da Silveira, pouca gente conhece, não faz muito tempo que eu descobri esse cidadão aqui. E tem dois coronéis que eu gosto muito, que é, no caso, o Corte Real, que era um rapaz riquíssimo, fazendeiro, estenseiro, e que morreu muito novo, se dedicado à guerra. Ele é um arrojado, ele começou na Guerra da Cisplatina, só me ajuda a fazer a conta, Cisplatina acho que foi 27, né? 27, 28. 26 e 28. Por aí, 26 e 28, ele lutou bem guri, e foi morrer em 1840. Então ele tinha 17 anos quando ele começou a lutar. A Laura Caetano, ela estava lá. Por favor, dona Caetano. Nós estava lá, Caetano. Professor Lauro, eu só gostaria que o senhor nos esclarecesse que local que ele foi emboscado, o que foi ferido aqui em São Luís. Foi aqui no Rio Pratinha, atravessando entre São Luís, hoje Bossoroca, né? Naquela época era São Borja. E tem algumas dúvidas, tem alguém que diz o seguinte, que foi ali próximo ao Rio Pratinha, daquela ponte, e outros dizem que foi um pouquinho mais para cima. Tem aquele Chimbucu, aquele riacho, que foi para ali, tem uma parte ali que é baixa, tem um val ali, aonde até está no livro do seu Pedrinho, tá? Pedrinho Santos. Tá, que ele até estive lendo agora há pouco tempo. Em nome da Caetano, eu irei lá acender velas, então. É num desses locais, né? Não, mas o nome da Caetano era esposa do Bento, não do Manuel. Do Bento Gonçalves. Você conheciam, claro. Maria Joaquina conheciam, né? de Almeida Corte Real era a esposa do João Manuel de Lima e Silva. Ela era irmã Peraí, que eu tenho direito a uma fofoca, me permite. Por favor. Mas o general veio no baile, mas não trouxe a Maria Joaquina, né? Não, ele veio sozinho, acho, né? Aproveitar. Vamos parar com as fofocas históricas aí, que daqui a pouco dá divórcio. Maria Joaquina. Tá, esse então. Agora vamos falar uma coisa das famílias. Eu quero. Vai ter pessoal aqui de São Luís, né? Que tem a origem dessas famílias que vieram para cá em 1835, que era o pessoal de São Borja. O Anderson aqui está faceiro, porque tem um Amaral. E ele é de São Borja, então ele é dos Amaral. Tá. Eu vou citar aqui o nome para que alguém diga, olha lá, eu acho que é da minha família, né? Então vamos lá.
Agostinho de Souza Loureiro, esse senhor era um juiz. Tá? Venâncio José Pereira, Pedro José Moreira, Bento Antunes de Freitas, José Rodrigues de Miranda, Antônio Silveira de Ávila, Antônio José de Carvalho, esse era bom, era Carvalho, Silvano Ribeiro da Costa, Antônio José Vaz, Joaquim Mendes Ipanema, Quirino Antônio de Melo, Francisco Alves de Amaral e João Francisco Proença. Foi o pessoal que veio de São Borja, uma das famílias. Agora vou, em relação aos índios também, que tem uma coisa importante, aos índios, né, eles fizeram parte tanto das tropas imperiais como das tropas farroupilhas. Mas, segundo alguns historiadores, tinha o Bento Manuel, o querido, tinha uma infantaria composta por 80 guaranis, né, uma unidade de lanceiro que provavelmente era das missões aqui, das nossas missões na região aqui, que ele usava para trás. Tanto é que na Casa das Sete Mulheres, se prestarem atenção, claro que é mais romantizado, ele deixa um índio na fazenda lá para cuidar da Caetana. Dona Caetana. Vou ler os caras, os soldados não gostavam de lutar com o Bento Manuel. Tá? Se me permite, eles chegaram a fazer até um verso para o Bento Manuel. Tá? Que eu vou dizer agora aqui. Pode um altivo humilhar-se, pode um teimoso ceder, pode um pobre enriquecer, pode um pagão batizar-se, pode um ávaro emprestar, um lascivo confessar-se, tudo pode ter perdão, só Bento Manuel não. É que o Bento Manuel trocava de lado toda hora. Quando ele iniciou a Revolução Farroupilha, ele estava no lado dos Farroupilha. Passou uns dias, ele já estava no lado do Império. Passou mais um tempo, ele já estava no lado dos Farroupilha. Aí depois voltou para o Império. E aí ficou até o final. Combina com os gaúchos. Não, ele era de São Paulo, né? Tá. Vamos falar da independência, por exemplo, quando foi proclamada a República Rio-Grandense, que é a famosa Batalha do Ceival. O Neto ia indo até hoje, não faz muito, o professor Anderson até estava comentando ali a respeito desse fato. Hoje à tarde, né, falou até a respeito. O Neto ia a cavalo com 400 homens dele. Né. Sim, e aí ele encontra o comandante do Exército Imperial, com 560, sou Silva Tavares. E houve uma batalha e aonde os farroupilhas ganharam. Então o Neto, segundo alguns, dizem que o Neto é de 100 tiro, só na lança, só na espada. Ele venceu, apesar da tropa ser menor, 160 homens a menos, ele venceu e, naquele momento, convencido por os companheiros, proclamou a independência da República. Tem uma curiosidade, Lars, se me permite, o famoso disque, né? Nessa batalha, que isso é uma batalha por acaso, porque o Neto foram pegar uns cavalos lá no sul, sim, e, claro, ninguém andava, no meio da guerra vai andar com pouca gente. E encontraram essa tropa vindo de Rio Grande, dos imperiais. E reza a lenda que a rédea do cavalo do comandante, esse imperial, rebentou. Do Silva Tavares, não se sabe se um tiro na rédea, ou a própria rédea, ali, que ele estava na retaguarda, em cima de uma coxilha, e o povo lutando desde de manhã. E a rédea do cavalo dele rebentou e o bicho se soltou e disparou, né? E o bicho disparou. E ele foi, então, meio à deriva, em cima do cavalo ali, né? Meio tentando se agarrar. E o subcomandante, que estava do lado dele, também correu, coxilha abaixo, para amadrinhar ele, né? Pegar o cavalo. O Clarim, tudo é toque de Clarim, né? Não dá para mandar o WhatsApp pro cara, né? O Clarim olhou o comandante e o subcomandante deitando o cabelo pro lado. Tocou retirar. Também. Tocou retirar. Viu? Vamos embora. Tocou retirar, era toque de Clarim. A tropa combatendo escutou retirar. Olhou, o comandante não estava mais e o Clarim também indo-se embora. Largaram a batalha e foram. Isso é um fato estranho, mas tem talvez um fundo de verdade que justifique uma vitória de 400 homens cansados contra 560 que não tinham ainda lutado, descansados, com armamento melhor. E no terreno, né, quando eles se avistaram, tinham em cima, que eram os imperiais, e embaixo os farroupilhas. Né? E o Neto, então, nesse dia, foi pressionado a proclamar a independência do Rio Grande do Sul,
que nem o Bento queria, ninguém queria, né? O Bento manda a carta para ele, né? Lauro, tá louco? E agora? Teixeira Nunes é um que ajudou a pressionar. Teixeira Nunes estava junto. O Coronel Gavião. Então tá. Então ele proclamou a independência em 11 de setembro de 1836. Tá? E o Bento Gonçalves não estava ali, até como falou o professor Anderson, ele também não era favorável, né? Ele era imperialista, apesar de estar em guerra, ele era a favor do Império. E aí, como não estava, o Bento Gonçalves veio. Passaram de ver, enquanto era tudo muito longe, imagina, ele estava aqui embaixo, o Bento Gonçalves lá em Porto Alegre vinha vindo, onde deu a Batalha do Fanfa, onde o Bento Gonçalves acabou preso pelo Bento Manuel, que já tinha trocado de lado de novo. Aquele rapaz adorava trocar de lado, de acordo, né? O Bento Gonçalves foi preso. Ele ia ser preso, ele trocava de lado, era da mão. Preso em 3 de outubro de 36, né? E retornou daí de novo ele teve preso um tempão, né, pô? Ele ficou até Bahia, foi lá para cima. Primeiro Rio de Janeiro, depois Bahia. Daí ele só voltou ao Rio Grande do Sul, 16 de dezembro de 37, tá? Imagina, de 3 de outubro de 36 a 16 de dezembro de 37. Lauro, mais de ano. Aí retornou e virou a Caetana presidente. Ficou com o índio mais de ano lá cuidando dela. Claro, tinha o índio lá cuidando dela. É das confianças o índio, né? Sim, o índio era nossa. Se não fosse para ver. Não, e a dona Caetana também não vai ser. Né? Claro, dona Caetana. Tem uma coisa importante que aconteceu, foi a Batalha do Barro Vermelho. Em Rio Pardo, onde daí o Bento Manuel estava no lado da sua roupilha de novo. Já tinha trocado de lado novamente. Ele já tinha, daí ele e o Neto atacaram. Lá nunca ninguém tinha atacado o Rio Pardo. O Rio Pardo tinha um exército muito grande dos imperiais lá. Aí eles atacaram e conseguiram vencer o exército imperial lá e tomaram o Rio Pardo. Mas o importante nisso foi que estava lá o maestro da tropa imperial, o maestro Joaquim José de Mendanha, que acabou compondo a pedido do Bento o nosso hino da República Rio-Grandense. Foi feito graças nessa batalha. Foi no dia 30, a batalha foi 30 de abril de 1838. Ligou nossas façanhas. E aonde ele acabou preso e compondo o nosso hino, o famoso hino rio-grandense. Laurinho, vamos, peraí, tá, tudo bem, mas São Luís foi palco, talvez o maior palco, mas se não o maior, um dos maiores, da mais sangrenta guerra da América e talvez do mundo, conhecida como Revolta da Degola. Degolavam mesmo, Lauro? Vamos lá, esse homem entende. Essa é a Revolução Federalista, tá, pessoal, que aconteceu em 1893 a 1895. Foi logo após a proclamação da República. Né? Geralmente essas guerras, o pessoal que perdeu o poder fica descontente, né, e tal. E isso, no caso, os federalistas que estavam fora do poder, os republicanos tinham proclamado a República, se encontravam no poder, em geral eles estavam atritados ali, e acabou estourando essa Revolução Federalista em 1893. Tá? Vou citar alguns comandantes líderes, né, intelectuais, no caso que não entraram no campo de batalha, né, que é o Silveira Martins e o Júlio de Castilhos. O Silveira Martins, ele era liberal, né, federalista liberal, né, e já o Júlio Castilho, ele era positivista. Eram ideias totalmente antagônicas, bem diferentes. Todo esse problema que eles tinham acabou gerando esse conflito. Só para entender as diferenças, por exemplo, aqui, o liberalismo, que é o federalismo e liberalismo, os pensamentos de cada um. O liberalismo inclui liberdade de pensamento, liberdade religiosa, direitos fundamentais, Estado de Direito, governo limitado e ordem espontânea, propriedade privada e livre mercado. Essa era a ideia dos federalistas, comandados por Silveira Martins. Já o positivismo, que é do Augusto Comte, famoso positivismo, era mais científico, era aquilo da ciência, né, provado, aquilo podia ser provado, descoberto por cientistas, e implantação de indústria. Ele já queria industrializar, uma coisa mais moderna. O outro era mais de campo, mais de exportar o produto, né, e o outro queria industrializar. E combater a corrupção. Uma coisa que os positivistas tinham é combater a corrupção, e quem fosse o político não podia ganhar dinheiro. O político não era para ser profissão, era para servir a humanidade, servir o povo. E isso era o positivismo da ideia de Júlio de Castilho. Tá?
E nessa época deu o que deu, realmente, o professor acabou de falar, degola era... Por que a degola? Não, mas por que degolava os caras? Muitos por vingança. Tá? Também manter, por exemplo, manter uma tropa, tu tinha lá 300, 400 prisioneiros, como é que tu ia manter aquele povo? Tinha que ter a guarda para cuidar. Tá? O cara podia fugir, se os caras fugissem e voltavam para a tropa dele, voltavam e guerreavam de novo. Né? Então, e outra, vingança, queriam ser vingados de algumas coisas que tinham acontecido no passado, que eu vou citar até agora aqui um fato interessante. Então, acabavam degolando. Mas tem uma coisa aqui que fala, que é sobre a degola. E era a prática de justiça usada na época, né? Hoje a gente se questiona até a questão da crucificação. Também era uma prática de justiça usada no período de Jesus, né? Assim como a degola vem ser uma prática de justiça desse período. Aqui, ó, tem uma frase que o cara fala aqui, ó, degolar não era tão fácil como parecia, requeria ciência. Tá? O gaúcho velho explica minúcias, ensinava o processo e concluía, ensinava até a degolar. Né? Há 2 maneiras de degolar um cristiano, a la brasileirita, com 2 sulcos na carótica, e a la crioula, de que era de orelha a orelha. Tá? Isso era uma explicação de como eram feitas as degolas. Tá? Tinha no lado dos maragatos, né? O famoso Adão Latorre, segundo alguns historiadores era coronel, outros era capitão, mas isso pouco importa. Ele era o degolador oficial. Né? Eu não acredito que ele tenha degolado todo mundo, só ele degolando, até porque eu acho que, né, até porque uma faca você vai, né? Eu acho que ele era auxiliado, mas ele era o chefe dos degoladores, sim. Ele degolou 300 pica-paus, tá? Numa mangueira de pedra na localidade de Rio Negro, a degola do Rio Negro, Batalha do Rio Negro, tá? Em Bagé, hoje é município de Ulha Negra. Tá? A comando do coronel, degolou o coronel Manuel Oliveira Pedroso, o Maneco Pedroso, tá? Que era o comandante das tropas dos pica-pau dos governistas. E aí tem uma conversa entre eles, inclusive, mas esse general, no caso, o Joca Tavares, era filho do João Nunes da Silveira Tavares. João Nunes Silveira Tavares, era o Joca Tavares. Ele era filho do João da Silva Tavares. Quem é o João da Silva Tavares? Foi o cara que perdeu a batalha para o Neto, na Batalha do Seival. E o Neto popou ele, popou o pai dele e popou ele. Só que nessa batalha, né, do Rio Negro, ele era o comandante, o filho, no caso, o comandante o Joca Tavares, general. E ele não popou os caras, ele não teve a mesma... Os caras o Neto popou ele e o pai dele, na Revolução Farroupilha, ele era guri, bem novinho. Né? E na Revolução de 93, ele já estava velho e bem velhinho, ele não deixou que degolasse os caras, ele não teve a mesma, né, que o Neto teve para com ele e com o pai dele. Só sobre a degola, Lígia, lembrar que é uma guerra civil, cada morto é um gaúcho, é um brasileiro. Então é diferente tu estar lutando contra um país inimigo que invadiu o teu país e está maltratando e tal. Que justificaria-se. Degola não, porque já se rendeu, né, o outro. Então tem os tratados internacionais de guerra há mais de 300 anos. Alguém se entregou, ele fica aguardando como prisioneiro. No final da guerra, porque vai acabar, trocam os prisioneiros. Cada degolado é um gaúcho. Então, o Estado e o país perdem o tempo todo, não importa se o degolador ou o degolado é do lado A ou do lado B, né? Dentro disso, e agora eu vou fazer uma pergunta bem como quem está escutando, e que dentro dessa parte da degola, a gente tem outras ficções que foram feitas, daí a gente não sabe ao ponto de filmes e coisas, e nós temos um que é a cabeça, se eu não falo engano, Gumercindo Saraiva? Gumercindo Saraiva. E aí, isso é dessa época? Já vamos chegar. Sabe, a gente vai... Aquela porcaria de filme. O Lauro vai falar mal do filme. Bom, por sinal que quando a gente vê, principalmente a disposição geográfica, a gente toma um baque, né? Que é bem... Mas é uma história, né? Que vem retratar e que trata sobre a degola, né? Aí, para vingança, no caso, daí os republicanos fizeram uma degola bem grande também no Vingança do Rio Negro, tá? Foi em Palmeiras das Missões, localidade do Boi Preto, em 5 de abril de 94, 4 meses depois, tá?
Isso aí era a vingança. Um foi lá e degolou, os maragatos degolaram um monte de republicanos, que eram chamados de pica-paus. E os pica-paus logo em seguida tiveram uma outra batalha, venceram e degolaram os caras também. E não tem a questão da lagoa? Essa lagoa não é das degolas? Sim, a lagoa teve uma parte ali em cima em... Não é Augusto? Isso é uma das batalhas, né? Da Lagoa Vermelha foi uma das batalhas. Que jogaram os corpos na água. Isso, se tem essa história, mas isso que também. Só que o que acontece? Houve várias batalhas, eu estou citando duas, porque se eu vou citar várias batalhas de degola, nós ficamos até o final do ano contando as batalhas. Tem um monte né? Um povo peleador, né? Na realidade é uma guerra fratricida, né? Como falou o professor Anderson, entre irmãos, né? Imagina matar o... Mas tudo era, às vezes, tinha um problema de vingança, né? Não gostavam um do outro, dava guerra, vencia, vou degolar, vou me vingar. Só que o que acontecia, degolava hoje, mas amanhã poderia ser degolado, porque o Adão Latorre degolou um monte de gente em 93, foi degolado em 23. Então, a vingança veio, né? Um dia pegaram ele. Vamos falar um pouquinho, que depois o professor Anderson vai falar sobre esse cidadão, falar da pessoa dele. Mas eu vou falar da Divisão do Norte. Que a Divisão do Norte é essa, São Luís Gonzaga, teve uma participação enorme. Porque nós temos o senador Pinheiro Machado, que morava aqui em São Luís, até escrevi um artigo, agora saiu no jornal. Ele tinha residências aqui em São Luís Gonzaga, era um político importante na nossa região, o senador Pinheiro Machado, e também tinha o irmão dele, o Salvador Pinheiro Machado, os dois são nome de rua, né? Salvador dá no Exército e a Avenida, o Salvador dá no Exército e a Avenida o General Salvador. Tá? E ele veio, foi até São Borja, o senador, onde ele se encontrou lá com os coronéis. O coronel Manuel do Nascimento Vargas, que é da família Vargas, né, de São Borja, todo mundo sabe, a família Vargas é muito grande, e o Apaurício Maurense, que era o chefe do Partido Republicano. E aí chegou lá, cada um tinha suas brigadas, ele chegou e mandou chamar o Salvador aqui, o irmão dele, para que deslocasse até São Borja para ser criada a Divisão do Norte. Aí o Salvador deslocou até lá com 1.040 homens, praticamente todos de São Luís, quase todos, né? A grande maioria era são luisense, então São Luís teve essa participação muito grande na Divisão do Norte, por comandos do próprio Salvador. Entre eles, o meu sogro, que foi o primeiro movimento revolucionário que o coronel Raimundo Gomes Neto participou. Ele tinha 18 anos quando ele ingressou na Divisão do Norte. A importância, olha aí, era o coronel já, quer dizer, na época não era, mas era novinho. Mais tarde, né? Mais tarde virou Neto coronel. Se torna coronel da Polícia Militar, né? Uma grande participação na história local, né? Sim, ele teve uma participação enorme. Depois de 23 também. 23, tudo. 23, teu avô, né, Lauro? Meu avô com 17 anos. Família de... Agora, antes do Lauro prosseguir, o Arthur na Segunda Guerra, o vô do Lauro com 17 anos foi para a guerra. Gente, ir para a guerra no século XIX, XVIII, enfim, era mais ou menos para a gente como ir jogar futebol agorizada, né? Só, olha, tá tendo um jogo bem grande ali que tu acha, vamos mesmo, daquele time nós vamos jogar, mas eu acho que é bom jogar naquele ali. As pessoas iam para as guerras assim, meio que por esporte, claro que eu tô aqui fantasiando, mas iam com facilidade, né? Depois, a Coluna Pressa, Revolução de 23, os jovens, principalmente os meninos, no afã de talvez mostrar que já eram homens, né? Não sei se deveriam estudo, né? Eu não sei, a gente vê, acho que tudo vem daquela questão, eu tenho que defender o que é meu, eu preciso mostrar essa hombridade, né? Como isso vem, parece que vem vindo em todas as histórias, isso vem, se repete, né? É, mais ou menos assim mesmo. Tá? Aí criaram a Divisão do Norte, o senador entregou o comando para Francisco Rodrigues Lima, que era um militar, né, e político também. E foi assinado dia 2 de abril de 1893, foi criada a Divisão do Norte, em São Borja. E aí começou desde a sua criação, né, com as brigadas de São Luís e São Borja, porque ele está aqui. E aí começaram a perseguir os maragatos. Perseguiram os maragatos por 3 estados, os maragatos do senhor Gomercindo Saraiva, que era o general comandante. Perseguiram o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, foram lá em cima, na Lapa, lá. Estivemos lá, né? Ano passado foi, né? O famoso Cerco da Lapa. E aí retornaram
pra cá. Aí o Gomercindo Saraiva foi morto no Carovi, né? Era na época o município de Santiago, agora acho que tem um município novo ali. Que Capão do Cipó. Minha Capão sogra, do por Cipó, sinal, mora isso. lá e a gente cruza toda vez lá no Memorial Gomercindo Saraiva. A gente foi Capão lá. da Batalha na frente, muitas histórias. A gente teve lá, desceu ali no Capão, que hoje, claro, um pedaço de lavoura deve ter derrubado, e a gente teve mais ou menos um local, porque o Anderson foi militar e eu sou policial, da onde dava para acertar tiro de arma longa, de carabina, que eles atiraram, uma descarga de tiro. E o Gomercindo Saraiva estava ali olhando o terreno para uma batalha maior, né? Eles balharam eles, acabaram saindo, deu uma batalha ali, acabaram indo embora, né? Fugindo. Claro que eles tiveram, inclusive, acho que foi morto ali na batalha, até tem um cemitério próximo, que diz que enterrou não sei quantos mortos de Pica-Pau, que era... É o cemitério. Tu vai contar a história do cemitério? Aquele cemitério ainda perdura, né? Não, o cemitério e as abelhas. O Lauro conheceu as abelhas. Também. Gente, aquele cemitério tem pedras assim que a gente teve lá, é porque já tá algumas pedras abertas, né? E realmente são alguns anos ali que existe, que é pertinho ali foi travada uma onde batalha ali. Foi travada uma batalha ali, onde mataram o Gomercindo, uma grande troca de tiro. Foi sepultado um monte de pessoas ali, que a gente acha que é ali, né? Porque é muito antigo aquilo lá, imagina. Eu antes tivemos lá, tem placa lá do cemitério de 1890 e poucos, 1900 e início ali, e um monte de abelha, uns volta e meia, dava um carreiro na gente, né? Abelha também. A ideia dali é que o cemitério começou com essa batalha, né? O Laura, e a cabeça do Gomercindo Saraiva, ela quer saber. A cabeça do Gomercindo Saraiva, levaram ele balhado, ele durou acho, mais um dia ou dois, mais ou menos, 3 por aí. E acabou morrendo. Ele não deixou que a tropa soubesse que ele estava ferido, né? E aí até que ele faleceu, enterraram ele, acho, no cemitério de Capuchinho. O local eu não estou lembrado agora, tá? E aí, como vinha a tropa atrás, perseguindo eles, a legalista, no caso, encontraram onde ele estava, cortaram a cabeça dele, tá? Se apartaram do corpo, segundo alguns historiadores, e um major mandaram ele levar para o presidente, né, do estado, que é o Júlio Castilho. Aí ele foi, né, só não chegar lá, recebeu um fedor, imagina a cabeça, com relação, quando não recebeu. E aí tem alguns historiadores que ele saiu com aquela cabeça, e umas 3 quadras, jogou ela num valo, num canto, assim, e deixou lá. Você mandou embora, né? Porque não ia andar com aquela cabeça. Mas o filme, por exemplo, só um pouquinho do filme. O filme, eu achei um desastre, eu assisti o filme. Em termos de... botaram até São Miguel, não tem nada a ver. Né? E uma judiaria, porque em bando é louco, né? E o ator que representou o Major, eu acho que era Major, né? Que levou a cabeça, é um baita, um dos melhores atores que tem, né? Tremendo ator. Eu achei ruim o filme. Mas a cabeça é isso. Levaram lá. O governador não quis nem receber. Mas imagina receber uma cabeça podre, fedendo um monte. Aí esse major desceu e jogou fora, segundo alguns historiadores relatam que isso aí. Então por isso que diz a cabeça do Gomercindo Saraiva. Aonde está, onde foi, bem certo, ninguém sabe, não tem documento nenhum, mas é o que alguns historiadores afirmam. Agora eu vou deixar o professor Anderson. O professor Anderson gosta muito do senador, ele é um conhecedor do senador, melhor que eu, né? Então ele vai falar um pouquinho do senador, que tudo que onde a gente está hoje, foi doação dele, né? Então o professor vai explicar bem para vocês aí. Mas hoje nós falávamos, né, professor, sobre quem foi senador Pinheiro Machado, né? Só para ter uma ideia da importância da família, as ruas do entorno da praça, né? Avenida Senador Pinheiro Machado, essa rua foi dado o nome com ele em vida, né? Era a rua principal da cidade. Do lado da prefeitura, né, que vai desembocar lá no regimento, é Salvador Pinheiro Machado, que é o irmão dele. A da frente da prefeitura é Venâncio Aires, que é o cunhado dele. Então, assim, também dado em vida, né? A São João é uma rua bem posterior, né? Então, assim, a família Pinheiro Machado é uma família importante para a nossa região, o senador muito mais. O pai dele veio para cá, ele é cruzaltense, né? Tinha 2 anos de idade. Isso em 1850 e não me lembro. O Pinheiro Machado tem uma história muito interessante, gente, porque ele
ele foi ser militar, foi para o Rio de Janeiro estudar na Escola Militar do Rio de Janeiro para ser oficial do Exército Brasileiro. E vivia pelos campos aqui, com gado e cavalos e tal. E ele estava na escola militar e começou a Guerra do Paraguai. E ele então pediu para o comandante dele lá que ele queria ir para a guerra, né? E o cara disse, não, mas tu tem 17 anos, tu tem que estudar aqui primeiro, tu está estudando para ser oficial. Olha, essa guerra vai ser longa, então tu vai te formar oficial, daqui 2, 3 anos tu vai. O que ele fez? Saiu. Pediu baixa do colégio militar e com 17 anos foi para a Guerra do Paraguai. Chegou lá e se alistou como um cidadão comum. Mas deu o nome dele. Para a sorte dele, agora vocês vão entender. Nome, José Gomes Pinheiro Machado. Idade, 18 anos. Tinha documento. Século retrasado. Lá e ele lutar. E lutando, já foi promovido já nas primeiras batalhas. Né? Peleador e tal. E o pai dele aqui foi comunicado pela escola militar. Olha, teu filho pediu baixo e parece que foi para a guerra. O pai dele largou tudo e foi atrás do guri, né? Imagina. Não é que nem hoje, pega um avião e desembarca, né? Vai indo, vai indo, vai indo. Chegou lá meses depois, a notícia já levou meses para chegar aqui. Não achavam o tal de José Gomes. E cadê o José Gomes? José Gomes acharam ele doente, com pneumonia, um banhadal, né? Um guri novo ainda, não estava preparado. E aí o pai dele trouxe ele ficou aqui e insistiu que ele, né, se recuperando, pneumonia e tal. Aí o pai dele disse, não, militar não dá, tu tem que ser advogado, nossa família é a tradição de advogado, né? Promotor, juiz, uma família da área do direito. Então ele vai estudar em São Paulo, se forma em direito, e casa e volta. E o envolvimento dele político, que é interessante, né? Ele é um dos grandes artífices da República Brasileira. O senador Pinheiro Machado, e eu já vou falar o que ele fez por São Luís, ele não foi presidente do Brasil porque ele não quis. Isso é uma grande verdade. Eu vou contar só um trechinho que é muito interessante. Quando o grande amigo dele, o Rui Barbosa, e depois grande desafeto que brigaram, quando o Rui Barbosa foi ser candidato a presidente, era senador, o Pinheiro Machado disse para ele, não, tu não te elege. E o Rui Barbosa disse, me elege. Ele disse, não. E o Rui disse, então tu te candidata, então. Porque também era senador. Te candidata, eu e tu, vamos disputar, ver quem que é o melhor. E ele disse, não, eu te ganho fácil, mas eu não quero ser presidente. Eu vou escolher alguém para concorrer contigo, vou fazer campanha para alguém e o alguém te ganha. Foi o presidente Hermes da Fonseca. Não era era militar, não era político. Pinheiro Machado trouxe ele, fez campanha, no Brasil todo, ganhou do Rui Barbosa. Então a gente disse que ele não quis, e ele dizia isso mesmo, que ele não quis. Ele era um homem do poder legislativo, né, um homem das leis, não do executivo, ele não gostava disso. Um homem muito brabo, né? 2 duelos de pistola, né? Então assim, os caras discutiam, ele chamava para o duelo, naquele tempo ali, e iam para o duelo, né? Ele não matou, ainda bem, para a sorte dos 2 duelistas, mas ele feriu os 2, não levou nenhum tiro. Aquele contar os passos, aquele filminho da Sessão da Tarde, e atirava e tal. Muito interessante um duelo que um jornalista, eles discutiram e ele chamou o cara para o duelo e o homem disse, não, mas eu não sou das armas, né? Então, igual eu, Lauro, que fui policial, fazer duelo, claro que ele vai me acertar, né? Aí, mas o homem foi, quando o homem foi, ele disse, não, eu não vou duelar contigo. Eu não sabia que tu não é das armas. Não. Eu não vou duelar porque eu vou te matar. Que isso? Tu nunca pegou uma arma? Aí o homem, um amigo desse homem foi lá e disse, não, para sair o duelo eu vou no lugar do meu amigo, eu sou atirador. E aí foi no lugar do amigo pro duelo. Esse negócio louco. O senador deu um tiro nele para aprender a ser besta, mas não matou. O que esse homem fez por São Luís? É uma pergunta que recorre, né? Nós estamos aqui sentados em um prédio que só existe graças ao Pinheiro Machado. Porque era uma escola agrícola. Ele trouxe para cá, em 1912, uma escola federal. Criaram 25 escolas federais no Brasil. E uma vai para São Luís, gente. Uma terra que a agricultura e a pecuária é o carro-chefe. Tá? O Cruzeiro do Sul, a escola, aquele local lá era o campo experimental dessa escola. Uma escola gigante, que veio professor do Brasil todo, que tinha 80 alunos internados, uma escola pública de qualidade. Se estudava muito aqui, nesse prédio, e no prédio que fica ao lado
A Secretaria de Educação ocupa uma parte, né? E a casa dele é na esquina. E aí, quando ele foi embora, que ele se elegeu senador, ele foi para morar no Rio de Janeiro. Ele doou para o município todo esse quarteirão, tá, do Museu Senador Pinheiro numa esquina, o Instituto na outra, e na outro lado da quadra, a Escola Senador Pinheiro Machado, com justo nome. Ele doou para o município e declarou que a doação era de livre e espontânea vontade, que jamais deveria ser revertida. E isso é importante porque depois que ele faleceu, ele não teve filhos, os sobrinhos tentaram pegar de volta. Entraram na justiça e estava lá a assinatura dele, dizendo que não pode reverter, era doação. E que aqui deveriam funcionar só questões e instituições públicas. Ele doava para o povo, não podia vender nunca a prefeitura. Era para fazer escola, era para fazer a Secretaria de Educação, a biblioteca, o Instituto Histórico, o Centro de Artes e a escola, enfim, o Centro de Saúde, a Feira do Produtor, que são locais públicos abertos, né? E ele foi assassinado, gente, em 1915, e aí São Luís travou. Assim, para concluir um negócio que é um estudo que eu fiz, em 1915, se nós pegarmos São Luís, São Borja, Santiago e Santo Ângelo, as 4 cidades tinham uma população muito semelhante, um PIB per capita muito parecido. E se nós olharmos o que aconteceu a partir daí, Santo Ângelo e São Borja e Santiago vão receber aviação férrea. E nós não. Nos atrasou absurdamente. E hoje, se a gente olhar principalmente para Santo Ângelo e São Borja, que a aviação férrea chegou cedo, e era para ter chegado aqui, não chegou, isso nos deu um atraso grande, não tinha rodovia, gente. Os trens, o pessoal mais antigo sabe, quem estuda, né? A importância dos trens. O senador lutou muito por São Luís, a ponte do Rio Piratini, e tantas outras coisas que nós não temos nem tempo para falar. Mas assim, mas o senador não é uma obviedade, falam mal dele também. Gente, falam mal até de Jesus Cristo, né? Então, peraí. Mas assim, para São Luís foi uma grande perda o assassinato dele. Professor, eu gostaria que o senhor nos explicasse o que nos chama a atenção na vida pública do senador, que de vereador ele foi para senador da República. E o que o senhor tem para nos dizer de importante que ele fez como senador? Nós não combinamos essa pergunta, dona Irene. Mas eu tenho curiosidade, o senhor é historiador. Tem um fato já estudado pelo Instituto, e não combinamos mesmo. Um fato já estudado pelo Instituto, que é um trabalho que começou lá na década, acho que de 90, talvez 80, com o historiador José Gomes, chama Moção de São Luís. Esse trabalho, eu já vou explicar o que é. O Instituto fez a pesquisa, o Centro de Documentação, produzimos um artigo. Esse artigo foi publicado numa revista muito importante, que é da URGS. O Instituto foi convidado a dar uma palestra sobre esse assunto em Porto Alegre, no Instituto Histórico do Rio Grande do Sul. E é um assunto que um dia, eu ainda vou estar vivo, vai reverberar. Em 1889, nós tivemos a proclamação da República. É feriado ainda, dia 15 de novembro. São Borja, em janeiro, propôs a famosa moção de São Borja, que dizia o seguinte: se o imperador morrer, Pedro II, se ele falecer, vamos fazer uma república, porque não dá para deixar a filha dele assumir. Não dá, porque ela é mulher, né? E está escrito lá, porque ela é mulher, né? O senador Pinheiro, vendo isso, ele como vereador, ele faz uma proposição muito interessante, que é o quê? A proposição dele é uma moção dos vereadores, ou seja, de São Luís, que a monarquia acabe naquele instante. Então ele propõe o fim da monarquia no Brasil. E ele alega o quê? Que precisamos de um regime democrático, que o povo tem que eleger os seus líderes, que o imperador já está velho e que o Brasil está enfrentando dificuldade e que deve ser instalada a república logo. E ele diz, então, a moção dele diz, extingue-se o artigo 4º da Constituição Brasileira. O que diz o artigo 4º? O Brasil é uma monarquia hereditária. Uma polêmica gigante aqui na cidade, né? Debates, dá empate à votação e o presidente da Câmara apoia.
essa moção é enviada para Porto Alegre, para a Assembleia, e ali está escrito, envia para a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, que envie para o Senado Federal, que vire lei e acabe com a monarquia no Brasil. Quando isso chega em Porto Alegre, os caras dizem, não, que isso? Não, São Luís mandou acabar com a monarquia. Mas quem é de São Luís? É o Pinheiro Machado, que mais tarde vira vereador, na eleição se elege, né? E o que é isso, gente? Assim, ó, o que é isso? São Luís é o primeiro município do Brasil a pedir isso. Eu defendi, em nome do Instituto, em nome de São Luís, lá em Porto Alegre, isso num grande evento. O pessoal quis me bater no início, depois quis me bater de novo, mas... porque o pessoal alega que Santos fez isso e tal, que São Borja fez antes. O de São Borja é diferente. O de São Borja não pediu. São Luís é o primeiro município do Brasil, salvo algum documento que ninguém ainda achou. É o primeiro município do Brasil que pediu o fim da monarquia. Isso é muito grande, gente, tá? Ainda vai reverberar. E com esse programa de vocês, que é gigante, e que vai chegar, talvez, em ouvidos de autoridades e grandes historiadores, que não são os pequenininhos, né? Nós fizemos um trabalho justo. Isso ainda vai chegar lá. E outras coisas de São Luís, vem novidade, e vocês vão ser parceiros, né? O Instituto está trabalhando forte ainda para esse ano. E essa moção, essa reunião da Câmara, ela faz parte, esse livro faz parte do acervo do Instituto Histórico e Geográfico. Está em nosso poder. Falou a senhora que é a nossa grande responsável pelo acervo, né? Mas tem noção realmente da importância de um fato desse, né? Quando que isso foi comentado, citado, né? Imagina, de São Luís sair algo tão grandioso. Assim, ó, nós levamos, foi 2020, me ajuda aí, 19, 20, foi antes da pandemia. Foi antes da pandemia. 18 ou 19. O Instituto fez o quê, gente? Levou para a Câmara de Vereadores, né? Reunimos lá e eu disse, olha, gente, o senador Pinheiro Machado foi senador, aqui não tem uma placa para ele. Aí, olha, por que vocês não fazem uma sessão solene em respeito a isso? E os vereadores que estão me ouvindo aqui, não são esses, tá? Eram outros. Tomem uma atitude, né? Porque São Borja comemora todos os anos a moção de São Borja. Tem uma sala na Câmara de Vereadores gigante, que é um memorial aos antigos vereadores que propuseram. Lá em São Borja foi pior, eles foram presos. Os vereadores foram presos lá. Aqui ainda, pelo menos, não houve isso. Mas aí as nossas autoridades disseram, tá, senta ali, né? Tá. Então, o Instituto é limitado, né? Ele vai até ali, propõe, mostra, né? Mas fica a dica para as nossas autoridades atuais, né? Para a gente poder jogar de novo esse assunto em público. Interessante a gente ver realmente as importâncias e pensar. Eu não sei, eu sempre paro para pensar, e agora vamos citar São Borja e os presidentes, e tu pensar que alguém de uma cidade pequena, que a gente considera de tão no interior, chegar a cargos tão grandes, né? Como os que saíram dessa nossa região, né? Qual era qual era a influência deles numa cidade maior, num povo qual ele não conhecia, qual foi o trabalho que foi desenvolvido, né, para que as pessoas conseguissem culminar e chegar a esses cargos, né, políticos e assim por diante. Você gostou da primeira parte do nosso especial São Luís Gonzaga? Porque como tem tanta história para contar, não poderia ficar apenas em um episódio. Então, na semana que vem, você confere esse segundo episódio aqui no Gente Daqui. Gente Daqui. Oferecimento Mobilar, M-Brum, Odonto Excellence, Sagitália, Sicredi. Gente Daqui.